Uhum. E aí, recentemente, o Saylor, numa entrevista no What Bitcoin Did, comentou que, abre aspas, em algum momento estaremos sacrificando os interesses de um dinheiro sólido em busca do ideal de soberania do indivíduo. E não está claro para mim se é possível ser ambos. Então, eu queria te perguntar, o que que é essa camada base do Bitcoin? E ela não escala mesmo? Uhum. Sobre a afirmação do Saylor, eu não sei se eu colocaria do mesmo jeito que ele, mas eu acredito que a forma como eu colocaria se assemelha muito ao que ele disse, e eu já chego lá. O Bitcoin não escala na camada base, nem deveria escalar, porque na camada base ele não pode ser ao mesmo tempo escalável, enquanto suficientemente descentralizado e seguro a ponto de resistir a ataques de estados-nação e conluios de estados-nações superpoderosos. Então, objetivando ser suficientemente descentralizado e seguro a ponto de ser resistente a esse tipo de ataque nuclear digital, ele não pode ser escalável. Isso é uma funcionalidade, não é um bug. A nossa maior linha de defesa é manter o Bitcoin como base de dados, o que ele é no final do dia, é suficientemente fácil e trivial de ser baixado, verificado, manuseado em casa, a ponto de sermos assim, nós, essas pessoas que rodam seus nós de Bitcoin, uma espécie de anti-força gravitacional, uma espécie de contra-corrente a essa iniciativa de Estados-nações superpoderosos, institucionais, baleias ultra ricas, porque sendo nós, os plebes, as pessoas físicas comuns, mesmo sem dinheiro, capazes de rodar um nó, nós exercemos aquilo que eu chamo de o papel do judiciário na rede, né? Então, mesmo que os poderosos mineradores ou baleias queiram alterar alguma coisa no protocolo, enquanto a camada base, a blockchain do Bitcoin, for uma base de dados onde eu posso ser o judiciário rodando um nó, eu tenho alguma chance de exercer poder e influência no protocolo, mesmo que eu não tenha dinheiro, né? Um dos mecanismos da prova de trabalho que o Bitcoin inaugurou é justamente dissociar dinheiro e poder. Então, isso que a gente chama de camada base, que você perguntou, é a blockchain em si do Bitcoin, que eu costumo dizer que tem três poderes, né? Tem o executivo que produz os blocos, tem o judiciário que valida esses blocos e tem o legislativo, que é quem escreve o código. Então, a blockchain do Bitcoin é uma espécie, para mim, de descentralização dos três poderes, tal como a gente os conhece, e permite a ter todo mundo voz nessa nova forma de organização social, mesmo que não tenham dinheiro, porque nós podemos não ter dinheiro, nós plebes, em relação às institucionais e às grandes e aos estados-nações, mas nós somos muitos. Então, podemos usar esse poder de manada, de muitos, rodando os nossos nós e podendo assim determinar qual a blockchain que rodaremos no nosso nó. Nós podemos determinar a chain vencedora, porque somos muitos e economicamente relevantes quando unidos, mesmo que não tenhamos força individualmente. Então, o Bitcoin na camada base não escala justamente para que essa dinâmica possa acontecer. Agora, nós acreditamos na tese, né, de um mundo ou regiões do mundo vivendo no padrão Bitcoin, e o grande pulo do gato está em como que isso vai acontecer uma vez que a camada base ou essa blockchain está reservada quando, se muito otimistas, para talvez 15% aí da população ou 1 bilhão de pessoas, né? Eu vou te dizer que eu considero esse um número bem otimista. Eu concordo com o que você falou. E, no fundo, é isso. 15%, 1 bilhão de pessoas já. Não sei se com o UTXO7 atual e como é pensado para ser usado ele no Bitcoin, como fazer o Bitcoin ser acessível na camada base para um número tão grande de pessoas. E é justamente por conta disso que uma pergunta que eu vejo ser feita por aí, e que eu acho que é uma pergunta que faz muito sentido, uma pessoa consegue ser soberana se ela não estiver controlando um UTXO? É uma boa pergunta, Leta. Inclusive, sobre o que você comentou anteriormente, 15% já é supondo uma série de melhorias
no próprio protocolo do Bitcoin já é supondo alguns soft forks que tornam mais eficiente o uso dessa base de dados, onde no mesmo espaço que a base de dados nos oferece, a gente possa colocar mais pessoas. Porque hoje o Bitcoin é capaz de 300 milhões de transações por ano. Então, se 1 bilhão de pessoas a utiliza, ou esses 15% das 8 bilhões de pessoas no mundo, isso significa que muitas dessas pessoas jamais poderão fazer, tal como ela está hoje, uma transação por ano. Somente 1/3 dessas pessoas fazendo uma transação por ano e pronto, você já tem a capacidade total do bloco hoje sendo consumida. Então, isso, obviamente, é um cenário muito apertado, otimista, conta com uma série de premissas, mas eu acredito que o Bitcoin evoluindo como protocolo vai permitir a mais pessoas usarem a camada base de forma soberana, e aí eu respondo a sua pergunta, né, finalmente. Sim, sob a nossa definição de que a soberania é você poder movimentar os seus Bitcoins na camada base de forma unilateral e não permissionada, ou seja, a hora que você quiser e sem depender ou precisar pedir permissão para ninguém, sim, você precisa poder manusear o seu Bitcoin, que nada mais são do que UTXOs. E aí, quem nunca ouviu esse termo UTXOs, convém fazer uma pesquisa básica, mas UTXOs basicamente são Bitcoins, são as notas de Bitcoin, né, Leta? Os Bitcoins são UTXOs. Se você não tem condição de movimentar uma UTXO na camada base de forma unilateral e não permissionada, eu acredito que não seja possível, sob a minha definição, dizer que você é soberano. Inclusive, essa definição nos abre brecha para dizer que é possível ser soberano em outras camadas. Por exemplo, na Lightning, né, onde você, nos canais que você tem na Lightning, por exemplo, que são essas pontes que você constrói com outras pessoas e empresas, você pode a qualquer momento e sem depender dessas outras pessoas, fazer aqueles bitcoins em canais retornarem para a sua carteira, sem que eles te permitam ou sem que eles possam alterar o que você quer. É verdade que nem toda segunda camada te oferece esse benefício de voltar a blockchain base de forma unilateral e não permissionada, mas a Lightning em si te permite. Então, esse cenário onde na camada base nós teremos no máximo 15% das pessoas, me faz dizer, Leta, que o Bitcoin, na verdade, ele está mudando o Golden Billion de mãos. Né? O Golden Billion foi uma expressão que eu aprendi a usar com Alex Gladstein, onde ele chama de Golden Billion, ou o bilhão de pessoas douradas no mundo, aquele bilhão de pessoas entre Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, que possuem moeda com status de reserva global, ou seja, uma moeda relativamente forte, e vivem em regimes que respeitam os direitos de propriedade. Tem 15% das pessoas no mundo que vivem nisso. Nós, aqui no Brasil, e o pessoal da China, vive sob moedas relativamente fracas, ou com inflação de mais de 2 dígitos, ou em regimes que não respeitam a propriedade privada por um motivo ou por outro. Então, o Bitcoin ele muda de mão o bilhão de pessoas douradas. Faz nascer um novo grupo de 1 bilhão de pessoas douradas. 1 bilhão de pessoas que terão moeda forte, que é o Bitcoin como ativo, e que terão os direitos de propriedade preservados, garantidos pelo Bitcoin, como rede, como corte, como sistema. Então, o Bitcoin ele é para qualquer um, no sentido que qualquer um que tenha uma conexão com a internet, algum capital para colocar no Bitcoin, pode participar, mas ele não será para todo mundo, porque não cabe. Né? E isso acontece, Leta, né? Porque uma das teses que eu tenho defendido há um tempo já, e aqui na BIPA acho que é a primeira vez que eu a exponho dessa forma, é que não é possível ser na mesma camada para todo o mundo e as 8 bilhões de pessoas, reserva de valor, meio de troca e unidade de medida, porque tem a ver com o que o Saylor falou. Se você quiser adicionar ao Bitcoin
soluções como meio de troca para 8 bilhões de pessoas, eventualmente você vai ter que abrir mão e comprometer e prejudicar as características dele como reserva de valor e unidade de medida na camada base. Então, uma coisa que muito bitcoinheiro cedo ou tarde terá que, essa é a minha tese, aceitar, goste ele ou não, é que na camada base, ser reserva de valor, meio de troca e unidade de medida é uma tríade impossível, tanto quanto ser descentralizado, escalável e seguro. Não dá. Então você me pergunta, o que será na camada base? Reserva de valor e uma unidade de conta. Porque como meio de troca, segundas e terceiras camadas deverão evoluir para permitir que ele se movimente rapidamente, adotando trade-offs que não comprometam a característica dele como reserva de valor. Então, é dessa forma que eu coloco o que o Saylor falou, que reserva de valor, meio de troca e unidade de medida é uma tríade impossível se você quiser os três para todo o mundo e 8 bilhões de pessoas na mesma camada, e que o Bitcoin, a tese final dele é de que ele está mudando quem são o bilhão de pessoas privilegiadas, e funciona como uma espécie de arca que pode elevar qualquer um hoje, né, no hemisfério sul ou em países emergentes, a esse seleto grupo de 1 bilhão de pessoas. Isso tem acontecido suficientemente bem, uma vez que a adoção dele per capita é muito maior em países emergentes, né?